22 graus e 4 décimos a temperatura, nós estamos de volta, estamos na quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Matheus Trojan, prefeito da cidade de Mussum, para falarmos um pouquinho desse ano de recomeço, de qual é a situação lá na cidade. Hoje, que é uma data bem simbólica, nos lembra dos 4 meses da maior enchente da história da região, da enchente catastrófica, essa que é considerado o maior desastre natural do Rio Grande do Sul, e dizer para o prefeito Matheus que nós, eu e Moisés e a equipe toda, nós esperamos muito por essa entrevista aqui no estúdio, num momento mais confortável, porque a gente falou inúmeras vezes com o prefeito, acho que a gente nem saberia contabilizar, né, quantas foram as vezes, nós, a equipe, e sempre num cenário que era muito tenso, né, e a gente pensava, nossa, quando que isso tudo vai dar uma amenizada para a gente conseguir falar com o prefeito num cenário melhor. Quando as coisas começaram a caminhar para esse recomeço, nós tivemos a enchente de novembro, então a gente está muito feliz de te receber aqui, prefeito, bom dia. Bom dia todos os ouvintes também, a todas as pessoas, os profissionais do Grupo Independente, que aliás foi realmente um grande parceiro nessa jornada e que eu reconheço muito pela comunicação com qualidade, né, com informação assertiva que fez desde os primeiros momentos lá do fatídico dia 4 de setembro até agora continua, né, nesse processo pós-catástrofes. E realmente, até a Angélica mexeu comigo agora, ela disse, eu sou a Angélica que ficava te incomodando tantas vezes. Eu disse, não, imagina, né, isso não é incômodo de forma alguma, né, é a boa comunicação que gera também resultados e eficiência naquilo que a gente faz enquanto gestão pública. A gente até pede desculpas às vezes, né, Aline, para quem está coordenando um processo, uma gestão de crise catastrófica como foi essa de setembro, porque o prefeito ele precisava falar com a gente, mas ao mesmo tempo ele precisava ajudar o povo dele, né? Ele precisava ficar ao redor das pessoas, então eventualmente a gente pede desculpas aqui por te atrapalhar de alguma incursão lá, mas era importante essa comunicação contigo. Não, bem capaz. Na verdade, até uma coisa que também a gente estava comentando aí em off, nós somos um município pequeno, que tem, obviamente, uma estrutura administrativa que também é pequena, ela é enxuta. Então, muitas vezes, o prefeito, os secretários, eles não estão somente na parte da gestão, eles vão para o operacional, eles vão para o atendimento às pessoas, enfim, eles acabam tendo que se envolver no todo do trabalho. Então, isso também, às vezes, acaba comprometendo o atendimento à imprensa ou a outras situações do tipo, e eu também me desculpo se em algum momento não pude atender da melhor maneira possível ao Grupo Independente aqui. Imagina, hipótese alguma. Prefeito, antes de falarmos pontualmente sobre as pautas elencadas para o dia de hoje, eu recordo então da noite daquela segunda-feira, dia 4 de setembro, naquela oportunidade, eu e o colega Gilson Lussani, nós abríamos a cobertura que se estendeu de forma ininterrupta em todas as nossas emissoras até o próximo domingo. E a primeira fala que a gente tinha naquela cobertura era do vice-prefeito lá de Mussum, porque o prefeito estava em Brasília por conta do temporal de granizo. E as palavras dele e o nosso retorno aqui, meu e do Gilson no ar, foi muito forte e muito emocionado, porque o relato que ele nos trazia naquele início de noite já era o pior possível. Passados 5 meses daquele dia 4, qual é o cenário de Mussum? Bom, primeiramente quero até fazer um registro aqui, um agradecimento ao prefeito em exercício, Exato, na verdade, porque eu oficialmente exato. estou de férias ainda, tá? Para avisar. Mas o Amarildo, ele é um grande parceiro, né, dessa caminhada da gestão pública e uma pessoa que soube conduzir muito bem aquelas situações, dentro, claro, das possibilidades. Então, realmente, aquela circunstância foi muito complicada e ele soube assumir, vestiu o papel de líder naquele momento e ajudou a conduzir os trabalhos para que a gente pudesse, pelo menos, amenizar os impactos. Mas claro que quando a gente fala de uma catástrofe desse tamanho, totalmente inesperada, porque a gente nunca tinha lidado com algo nessa proporção e nessa velocidade, e isso é uma coisa importante que a gente não pode esquecer, da rapidez com que as águas subiram e por isso que muitos trabalhos não puderam ser feitos, inclusive de resgate de pessoas, o que nos alerta também na questão de toda a prevenção e sistema de monitoramento que faça com que as pessoas tenham o senso do risco que elas correm nessas circunstâncias. Mas enfim, pensando naquela noite, todo o contexto que envolveu, realmente eu lá de Brasília tentando ajudar, junto com o coordenador da Defesa Civil, que ainda por azar, digamos assim, estava comigo lá em Brasília, acessando recursos do temporal de granizo, que tinha acabado de ocorrer numa proporção muito grande também na cidade, e tentando ajudar à distância. E aí entram algumas situações que são realmente de observação. A perda da comunicação,
a partir de um determinado momento, nós não tínhamos comunicação alguma com as pessoas que estavam na cidade e vice-versa, né? As pessoas da cidade não tinham com quem estava fora. Questões básicas de estruturação, de formas de resgate. Eu me lembro muito de uma fala que foi feita pelo ministro Pimenta, lá em Brasília, dizendo que de imediato foram disponibilizados helicópteros e eles salvaram muitas vidas. De fato isso aconteceu, mas aconteceu de dia. E de dia a situação mais grave envolvia aqui Lajeado, Estrela, essa região mais baixa, mas lá na região mais alta a ocorrência ela foi durante a madrugada. E durante a madrugada os helicópteros não podiam sobrevoar, porque eles não eram equipados para sobrevoar noturno, né? Então é uma situação que para nós não foi eficaz, né? Nós não tivemos uma vida salva por helicópteros em Mussum. Então também são circunstâncias que a gente tem que se preparar melhor. E não é nenhuma crítica, porque que nem eu disse antes, por que é um desastre? Por que é uma catástrofe? Porque foi uma proporção jamais imaginada por ninguém. Não se imaginava que pudesse chegar a algo tão complexo, tão grande. Então, que a gente possa se preparar, pelo menos, para daqui para frente não ter ocorrências desse tipo e, pelo menos, evitar as mortes, que é aquilo que a gente não consegue recuperar. Prefeito, para tentar fazer uma contabilidade em relação a como é que está o cenário do município nesse momento, quantas casas foram avariadas ou parcialmente destruídas em Mussum? Quantas casas que foram arrasadas? Quantos pontos que estão condenados? Como é que está a situação nesse momento? Totalmente destruídas. Na área urbana nós temos em torno de 200 e na área rural em torno de 30, né? Então seriam somadas 230 residências destruídas. Dentro desse cenário nós temos ainda um outro número, né, uma outra contabilidade que demonstra um quantitativo de casas que ou estão em áreas irregulares, que são inundáveis e que agora a gente tem também a responsabilidade de aproveitar o momento, a oportunidade para resolver essas situações, tirar essas pessoas da área de risco e dar uma dignidade numa área regular, que não tenha outros problemas além da questão da inundação. E também a questão das áreas que são consideradas as casas adjacentes, né? Que são as áreas onde, embora as casas não tenham sido destruídas, elas são declaradas como de risco iminente, né? Estão muito expostas a situações de inundações e as famílias precisam ser removidas desses locais. Então a nossa demanda total habitacional hoje para atender aquilo que é essencial é em torno de 350 unidades habitacionais. O que para a proporção do município de Mussum é um número muito alto. É uma quantidade bastante grande de residências que nós teremos que providenciar. São quantas residências no município ao total? Tu tem essa média? A gente tem no cadastro entre urbano e rural em torno de 2.200. Né? São mais de 15% do praticamente município? Praticamente 15% das residências do município. E qual é o cenário hoje habitacional no município? Hoje o Mussum não tem pessoas fora de suas casas, em abrigos improvisados. Assim, tem pessoas fora de suas casas porque tiveram as casas destruídas ou estão nessa situação. Mas aí, qual que foi a estratégia do município no primeiro momento? A questão do aluguel social. Até gerou uma certa polêmica quando eu declarei que o grupo, o município, a linha de frente da gestão do município tinha decidido por não optar pelas residências provisórias, né, aquelas temporárias que o Estado ofertou, enfim, está construído em algumas cidades. A gente entendeu que era uma estratégia errônea no nosso caso. Primeiro porque ia ser ocupada a área de desapropriação do Estado, que seria a mesma área das residências definitivas posteriormente. Então a gente estaria, de certa forma, perdendo tempo nas definitivas, atrasando o processo das definitivas. Segundo, porque se identificou que poderíamos sim atender as demandas através do aluguel social, aceleramos alguns proprietários de prédios, de imóveis, de casas, enfim, para finalizar suas obras ou então reformar seus espaços para poder alugar, e dessa forma também a gente acelerou o processo de remover as famílias dos abrigos para essas residências. E terceiro, porque a gente entendia desde aquele momento que não seria tão rápido quanto se prospectava. Hoje nós estamos completando, são 4 meses, né, da tragédia de setembro, e eu acho que nós não temos nenhuma casa temporária pronta. Então isso já mostra o quanto também não é uma coisa tão célere, porque são casas, né, não são obras tão simples assim. E da questão habitacional, das estratégias do município para isso, nós então estamos agora na fase de aquisição de áreas de terra para conseguir executar os programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida, do governo federal.
também da reconstrução de casas do Sistema Nacional de Defesa Civil, que é um outro programa habitacional, e ainda conseguir também contemplar a questão de outras estratégias, seja através da iniciativa privada ou então de outros programas que estão agora em tese para abrir para a gente conseguir contemplar as famílias. E ainda temos também o alinhamento de iniciativas privadas que também vão dar opções para quem porventura não perdeu sua casa ou não se enquadra nos programas habitacionais, mas quer sair da área de inundação também. Prefeito, nesses projetos, o que ganha o munícipe? O que ganha a população? Ela ganha o lote e paga a casa? Como é que é isso? São vários formatos, né? São vários programas e são vários enquadramentos. Existem pessoas que não vão se enquadrar nos programas habitacionais do governo federal, mas a maioria das pessoas que estão procurando o município, se inscrevendo, enfim, para ter acesso a esses recursos, elas vão se enquadrar ou em um programa o da Defesa Civil ou então através do Minha Casa Minha Vida, da modalidade especial que foi lançada, que é a modalidade calamidade, né, que se volta a reconstruir casas também para quem perdeu. O que entra nesses critérios? Entra questão de renda, uma modalidade, um enquadramento tem uma renda maior que enquadra, que é o da Defesa Civil. O Minha Casa Minha Vida Calamidade é uma renda menor, mas que também enquadra uma quantidade muito grande de famílias do município, e que aí a gente está fazendo esse jogo, né, tentando com cada um dos programas contemplar todas as famílias. Vai ter já identificado um quantitativo de famílias que não vão se enquadrar nesses dois programas, e aí que a gente busca, através de outras fontes de recursos, para que a gente possa, no mínimo, ofertar os lotes e aí as famílias fazerem financiamento, enfim, para reconstruírem suas casas. Mas eu acredito que seja um grupo muito pequeno e que possivelmente ainda a gente vai conseguir solucionar com a iniciativa privada, que também tem alguns parceiros interessados em nos ajudar nesse processo. A ponte, prefeito, qual é o cenário? A ponte eu acho que talvez seja a nossa, particularmente é a minha maior angústia hoje, né, que a gente consiga resolver o problema da ponte. Por quê? Porque nós tivemos a aprovação para seguir assim o cronograma passo a passo. Logo nos primeiros dias após a tragédia de setembro, a destruição da ponte, nós buscamos parcerias para conseguir a reconstrução. Quando tivemos a presença do governador Eduardo e do presidente em exercício, que estava naquele momento, Geraldo Alckmin, lá no município de Mussum, até é engraçado falar, mas foi dentro do carro que estava conduzindo eles, eu sentado no meio, né, eu tinha o governador do meu lado esquerdo e o presidente em exercício do meu lado direito, e ali a gente articulou a questão do formato de reconstrução da ponte. O Estado se comprometeu em doar o projeto e o governo federal se comprometeu em aportar o recurso através da Defesa Civil Nacional. Alinhado isso, nós acabamos alinhando com o governo do Estado para que o governo buscasse a doação do projeto, para evitar toda a burocracia de contratação do projeto, de escolha da empresa, de publicação, enfim, a gente acelerou dessa forma. E o Estado cumpriu isso em pouco mais de 30 dias e entregou o projeto executivo completo de uma ponte, que não é um projeto simples, para que a gente pudesse executar. Cadastramos na Defesa Civil Nacional, teve a sua tramitação, mais ou menos na metade do mês de dezembro nós tivemos a aprovação do recurso e a publicação no Diário Oficial. E aí começamos o trâmite do processo licitatório. Aí uma frustração também, que às vezes é do gestor, de a gente não conseguir flexibilizar esses processos, né? Então agora o edital está publicado, as empresas interessadas elas podem acessar nos portais, no site do município, no portal de transparência, o edital completo, para poder participar da concorrência, que fica 30 dias publicada e vai ter sua abertura no início do mês de fevereiro, para daí escolher a empresa e a gente espera que logo em seguida, durante o mês de fevereiro, a gente possa dar ordem de serviço e começar a obra propriamente dita. Não tem meio legal para acelerar isso. Não encontramos segurança nisso. Que e aí coisa. entra a questão do dilema do gestor, né? Nós vamos arriscar fazer um processo que não é orientado, que não é recomendado, podendo ter problemas futuros, ou vamos seguir o trâmite normal? E aí a orientação geral foi realmente seguir o trâmite normal e cumprir com esses prazos legais. Que nos leva então para fevereiro. Nos leva para fevereiro. Muito bem. Prefeito, qual é a outra, se eu lhe claro que a gente logo imagina a moradia e a ponte, né? Acho que as duas coisas que logo vêm na mente quando a gente fala sobre Mussum. Mas uma cena muito forte que fica na nossa mente é o cenário do cemitério. E qual é a situação? É triste, a situação ela é bem complicada. O cemitério é uma das gestões que a gente tem encontrado dificuldades. Nós fizemos umas primeiras intervenções com o apoio do Exército, né?
as equipes de mão de obra do Exército que estavam presentes e também de engenharia, com maquinários, estruturas maiores, para conseguir pelo menos amenizar a situação. Só que aí veio a segunda enchente, né? E a segunda enchente, pro cenário do cemitério, ela foi ainda mais grave. Ela tem circunstâncias mais complicadas, de lajes, de chapas inteiras removidas que geram uma dificuldade de gestão daquele espaço. Então, qual foi a estratégia? Minimizar a situação novamente, recolher todos os restos mortais que infelizmente estavam expostos. A gente tinha crânio exposto em lugares, fêmur, enfim, situação bem grave, bem chocante assim, inclusive algumas estruturas esqueléticas inteiras de corpos que ainda não estavam nem totalmente decompostos. Então, realmente era muito impactante acessar o cemitério naquele momento. Essa parte mais grave de exposição nós já conseguimos resolver. E agora nós estamos gradativamente melhorando os acessos para que as famílias possam ou remover ou recuperar os túmulos dos seus familiares e gradativamente evoluir. Mas eu sou bem franco em dizer e honesto em reconhecer que a gente está muito aquém daquilo que a gente esperava estar nesse momento em relação ao cemitério. Qual que é a estratégia? Buscar uma outra área de terra. Né? Nós já estamos em negociação com vários proprietários para ver também a questão de licenciamento ambiental, onde casa melhor para a logística do município, onde é mais viável de fazer a reconstrução do cemitério. Acredito que em breve nós teremos o anúncio de qual será a área escolhida, através das negociações concluídas também, para que a gente possa apresentar a nova área e começar a reconstrução do cemitério nesse novo local, para gradativamente encerrar as atividades no antigo. É o único cemitério do município? Municipal, público, sim. Né? Nós temos outros cemitérios de comunidades, temos cemitérios privados, mas municipal, propriamente dito, sim, é somente esse. O senhor tem parentes lá? Tenho Coisa, né? meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, alguns familiares um pouco mais distantes. E os nossos túmulos da família, eles não foram levados, né? Os restos mortais permaneceram, mas a gente se impacta muito, né? Quanto que sobrou do cemitério? Porque a imagem que a gente vê é que não sobrou nada. Percentualmente falando, eu diria que em torno de 50% foi totalmente comprometido e a gente teria ainda um bom percentual que eu diria talvez mais 25% que foi parcialmente comprometido. Né? Então, realmente é um cenário bastante complexo. Aline, vamos fazer uma pausa. A gente pede para o prefeito, para depois do intervalo, a gente tem um assunto muito importante que é a questão empresarial, né, Aline? Que é importante saber como é que está se comportando já, principalmente o empresário do município, como é que está essa situação, como é que está esse amparo também para principalmente o empresário que é lá nativo, que é local, que precisa de auxílio também, não só do município, mas também do governo e do governo federal. Traçou aí uma linha do tempo, lembrando daquela noite, falamos sobre a situação habitacional do município, a situação da ponte, a situação do cemitério. Antes de falarmos, prefeito, sobre outros assuntos listados por aqui, e entre eles, claro, como que será, o que se espera para 2024, uma fala que o senhor fez durante uma resposta trata de uma das nossas maiores preocupações a partir de agora, que é falarmos de prevenção. A gente naquela noite tinha nós aqui da Independente, nós tínhamos uma sensação de impotência inenarrável, porque a gente, a partir da fala do vice-prefeito e de outras autoridades, falávamos com o Roca Salles, falávamos com o prefeito de Encantado, tudo muito rápido aconteceu naquela noite. Nós colocamos no ar o coordenador regional da Defesa Civil para pedir qual era a orientação, porque, afinal de contas, algumas autoridades locais diziam, olha, não tem mais nada que possa ser feito. Aonde a água chegou, não tem mais o que fazer até o dia clarear. E o prefeito de Roca, eu recordo muito, ele dizia que as pessoas que têm água, que conseguem sair, que seja até a cintura, que saiam na água, era algo que a gente nunca havia ouvido falar, né? E perguntava para o coordenador naquela oportunidade qual era a orientação para essas pessoas, porque a gente sabia que a madrugada estava só começando, então teríamos muitas horas de desespero. E já naquela noite ele me dizia, olha, que o Vale do Taquari aprenda que a gente possa falar de prevenção a partir daí, né? Fiz todo esse enredo para dizer o que a gente está fazendo a partir de tudo isso. Eu sei que os prefeitos estão na linha de frente ainda de muitas demandas que talvez sejam primeiras, né? Como o habitacional. Mas a gente precisa pensar que em setembro nós tivemos uma grande enchente, em novembro nós tivemos outra grande enchente e que talvez a gente tenha novas situações num futuro não tão distante. O que na prática está acontecendo, prefeito? Bom, aí a gente está falando de uma situação que envolve os municípios nas suas políticas internas, né, nas suas políticas individuais, que envolvem muitos fatores, como, por exemplo, a questão da educação ambiental, aquilo que eu falava antes da questão do senso de risco,
nós precisamos evoluir na questão dos planos de contingência municipais, mas também nos planos individuais. Cada família, cada pessoa tem uma noção de a partir de que cota ele está em risco, a partir de que circunstância de alerta ele precisa se remover de sua casa. As pessoas elas precisam ter o seu próprio plano de contingência a partir de um plano de contingência maior. Agora, quando a gente fala em sistemas de alerta, de monitoramento, de prevenção, é uma coisa importante, não é delegar responsabilidades, é entender a diferença de capacidade de gerenciamento dessas situações e de execução de soluções, enfim. A gente tem que entender que a gente tem que falar a nível regional, e talvez mais do que regional, talvez a nível estadual mesmo. Porque quando a gente fala na bacia Taquari-Antas, que é a bacia do rio Taquari, nós estamos falando de uma bacia muito grande, muito complexa, com muitas variáveis, porque são arroios, são nascentes de muitos lugares que acabam desaguando na bacia Taquari-Antas para formar, no fim das contas, o rio Taquari. Então, quando a gente fala de uma bacia desse tamanho, dessa abrangência, nós temos que entender que qualquer estudo e qualquer sistema de monitoramento, ele tem que ser também a nível de bacia. Nós temos alguns monitoramentos que nos são úteis, tem as réguas já instaladas em algumas cidades, em alguns pontos, que podem e devem ser ampliadas, que isso é uma necessidade também que nós temos, principalmente de rios que têm influência, mas que não são tão contabilizados nesse cenário. Eu vou dar o exemplo lá do rio Guaporé, em Mussum, que é um outro rio que acaba impactando nas nossas enchentes, dentre outros, o rio Carreiro, enfim, outras situações mais para cima. E quando a gente fala nessa questão do monitoramento, também a gente tem que entender que tudo que se fala em termos de alerta também tem que ser com estruturas de recursos maiores, né, de recursos a nível estadual e federal, porque são tecnologias caras que exigem constante manutenção, que não serão possíveis, não serão absorvíveis pelos municípios de fazer as suas manutenções e que, eu volto a dizer, tem que ser pensadas a nível de bacia. Não adianta o Mussum fazer toda uma estrutura lá, né, porque quando a água chega em Mussum, quando a gente tem um monitoramento em Mussum, a gente já tem uma situação de risco grande e a gente não tem como ter uma prevenção tão eficaz. Então tem que se pensar em bacia. Esse é o primeiro ponto. Qualquer tipo de intervenção, seja no rio, seja fora do rio, seja obra de engenharia, seja estrutura de capacitação de equipe, tem que partir também da questão de estudos, né? A gente não pode basear as nossas ações no achismo. Uma coisa vai funcionar, outra coisa não vai, isso deve ser feito, isso não deve, porque eu acho que é assim, porque eu observo que é assim. Não, a gente tem que ter estudos na mão. E essa é uma cobrança bastante grande que a gente faz. O Estado se comprometeu em firmar um termo de cooperação com o Univates, com o URGS, com outras frentes de trabalho, talvez até empresas especializadas, para que a gente possa ter esse aporte de recursos e se faça um estudo geral para daí cada município saber o que pode e o que não pode fazer nos seus níveis. Paralelo a isso, a nível municipal, nós vamos agindo com as forças que nós temos, trabalhando contra, muitas vezes, os entraves burocráticos que existem. Eu vou dar um exemplo prático. Quando se fala em extração de cascalhos, nós temos um encaminhamento de um licenciamento ambiental para fazer a extração de cascalhos em alguns pontos do município, há mais de 8 meses, muito antes das situações de inundação. Então são entraves que acabam também gerando sem liberação e por uma série de situações, né? Eu não posso aqui culpar os técnicos lá que estão avaliando, porque eles seguem uma série de regramentos, uma série de protocolos para poder conceder o licenciamento. Mas isso também faz com que as coisas se atrasem. Então, quando a gente pensa que para uma simples extração de cascalhos, num município pequeno, em alguns pontos do município, nós temos toda essa complexidade, a gente fica imaginando quantos anos nós levaremos para ter eficácia nas ações que esses estudos vão mostrar que são eficazes. Vamos supor que os estudos mostrem que a dragagem em alguns pontos vai ser eficaz para amenizar. Se o estudo mostrar isso, quanto tempo nós vamos levar para viabilizar isso? Então, nós precisamos também trabalhar nesse sentido, de tornar as coisas mais céleres, mais eficientes e que possam, de fato, ter resultado em menos tempo, apesar de saber que tem alguns ritos que têm que ser cumpridos. Na segunda enchente, no sábado à noite, nós entrevistamos aqui o governador do estado e nós pedimos um prazo um pouco mais rápido para saber de quando ficaria pronto esse plano de prevenção e de contingência. Esse prazo foi dado para os municípios? Não, prazos ainda não. Quando a gente fala nessas ações de monitoramento, de sistemas de alerta, existe uma posição tanto do Estado quanto do governo federal de que isso não irá demorar para acontecer, né? Já existe a garantia do aporte de recursos, que é o primeiro passo, né?
Já existem as tecnologias que eles vislumbram como as ideais de serem aplicadas aqui. Então, em tese, né, a gente espera que durante esse ano se tenha pelo menos o processo de contratação para que gradativamente se instalem esses sistemas. Agora, quando a gente fala de planos, quando a gente fala dos estudos, para a gente ter um plano de contingência a nível regional, a nível de bacia, e tem os estudos de possíveis intervenções que possam ser feitas, a gente não tem hoje uma perspectiva de tempo e não tem hoje nem a consolidação dos termos de cooperação que foram comprometidos. Existe sim o anúncio do governador, da equipe técnica dele, de que isso irá acontecer, mas a gente espera que também seja sério, pelo menos os estudos começarem o quanto antes. Prefeito, a situação do comércio, a situação do varejo, a situação das empresas do município, de modo geral, a gente tem como fazer uma avaliação de qual é o cenário passado desses 4 meses? A gente está falando dos 4 meses, né? Mas a gente tem que colocar aqui na conta o meio disso tudo, que foi ali novembro, que também abalou diretamente a cidade, né? Exatamente. Então, na verdade, até muitas empresas, comércios que tinham já feito um trabalho de restabelecimento acabaram tendo de novo prejuízos e, enfim, tendo que recomeçar. Quando a gente fala da questão empresarial e comercial de linhas gerais, nós tivemos alguns avanços, né? Eu cito aqui algumas parcerias, por exemplo, com o Sebrae, que nós tivemos auxílios para várias empresas, embora um pouco engessados, que é uma cobrança que a gente fez em determinados momentos, mas que atingiu, que conseguiu ajudar muitos comércios, muitas empresas. Nós tivemos a questão da CUFA para os microempreendedores individuais e para os autônomos, que também deu um auxílio lá de R$ 2.500 através do Pix institucional do Estado. Também foi um auxílio importante nesse primeiro momento aí, né? Embora sejam R$ 2.500 por também não serem financiados, é um auxílio, é uma recomposição. E tivemos a questão dos financiamentos, que na verdade, embora tenham ocorrido, não exatamente na proposta que a gente esperava, eles pelo menos tiveram a questão da subvenção, né, da parte do incentivo do Pronamp, que acabou ajudando as empresas, porque uma parte do valor financiado foi abonada, né, foi aportada pelo governo federal e saiu do que é a dívida real dessas empresas. Então, isso acabou sendo positivo o formato. Eu faço uma crítica em relação à abrangência, porque a abrangência ela não foi exclusiva às cidades em situação de calamidade. Tiveram cidades, tiveram empresas que acessaram os recursos que sequer tiveram algum tipo de prejuízo direto pela questão das inundações. E aí, o que aconteceu? É um cálculo simples. Se foi liberado lá em torno de 1 bilhão para os financiamentos, para as linhas de crédito, o acesso, o teto de cada empresa, ele acabou ficando muito mais baixo, porque tinha que abranger muito mais empresas. Então, eu entendo, na minha visão, que pelo menos as empresas das cidades em situação de calamidade deveriam ter um teto maior. O teto era 150 mil para quem era da linha do Pronamp, faturamento de até 4,8 milhões. Então, Qual é a justificativa para isso? Não ficou clara para nós, né? Porque a gente entende que talvez eram cidades que estavam em situação de emergência por questões pontuais, tiveram algumas dificuldades de logística pela questão das pontes ou outras situações, mas não foram atingidas diretamente, não são empresas que foram de fato atingidas. E Cita uma cidade, por exemplo. A gente sabe, por exemplo, de Carlos Barbosa, que é uma cidade que está nessa situação de emergência. Quantas empresas acessaram de Carlos Barbosa, eu não sei dizer, mas eu sei que tiveram empresas que acessaram. E aí o montante, o teto, baixa para poder quantificar enfim, a quantidade de empresas que pudesse acessar. E eu entendo que é errôneo, porque quem precisa realmente se recuperar são as empresas daqui. Houve a linha de financiamento, o formato final do Pronamp foi positivo, mas o teto acabou sendo baixo. Então, para as pequenas empresas, talvez isso foi importante, mas para empresas um pouquinho maiores, não é resolutivo, não funciona. E das grandes empresas, embora tenham ficado linhas de crédito que não sejam tão vantajosas em termos de questão de taxas de juros e tudo mais, elas acabaram sendo acessíveis sim em bons valores para que as empresas possam se restabelecer. Então ainda acabou melhorando, né, dos 2,5 milhões iniciais que seriam o teto das empresas, isso acabou sendo elevado para 10 milhões e ainda com a possibilidade de acessar de mais uma agência bancária. Então, se a empresa quiser acessar de 2 ou 3 agências bancárias diferentes, né, bancos diferentes, elas têm essa possibilidade, o que acaba também possibilitando que se acesse 20, 30, 40 milhões até do financiamento, claro, comprovando a capacidade de endividamento. Mas, daquele formato inicial, que se falou até em juros zero, não se atingiu isso em nenhum momento. O Curtume perdeu quanto, por exemplo?
É um exemplo prático de grande empresa, né, de empresa de grande porte que nós temos no município, que estima que teve um prejuízo de 25 milhões só na sede de Mussum. Né? Então, nós estamos falando isso direto. Né? Se a gente for parar para pensar em toda a logística diferente que eles tiveram que fazer para continuar a produção, a perda é muito maior. Perda também de clientes, que naturalmente acaba acontecendo, né? Os clientes não têm como esperar, acaba que a perda é muito maior. Então, é um exemplo prático, né, de uma dificuldade que a gente teve, porque nós tivemos muito temor de que ele não fosse voltar à sua operação. Né? Eu acho que racionalmente o proprietário, o Gilmar, que inclusive é um investidor do município, ele talvez não voltaria, mas ele teve um senso social muito grande e assumiu, matou no peito, e agora... Ele é da então, cidade? acesso. Não é de cidade, ele é aqui Olha de só. Bom Retiro do Sul. É Couros Bom Retiro, né? Couros Bom Retiro, isso. Prefeito, 2024, então, o que esperar a partir de agora? É o ano da reconstrução de Mussum. Né? A gente, primeiramente, espera que as pessoas continuem acreditando na cidade, que nos deem esse voto de confiança de acreditar nas políticas que estão sendo adotadas, nas estratégias que estão sendo aplicadas e na questão da resiliência de entender o processo. Né? Porque quer queira, quer não, é um processo. E a gente tem que viver ele, a gente tem que passar por ele. Nós não conseguimos pular lá na solução. A gente precisa passar por essa fase que, infelizmente, ainda é de reconstrução e de dor. Né? Eu até uso uma frase, usei esses dias no meu grupo também, que diz que a dor é temporária, mas o orgulho e a satisfação de superar a dor e de chegar no objetivo, esse é permanente. Né? Então, a gente tem que passar por essa dor temporária para ter a satisfação da superação permanente depois. E seguir com esses projetos. Nós já estamos com muitas execuções de reformas, de restabelecimento da cidade, de prédios públicos, de espaços públicos. Estamos já com todo o cadastramento feito para acessar a reconstrução das casas. Acreditamos que em breve teremos o anúncio desses recursos também para isso e que a gente possa se manter unido e focado na reconstrução da cidade de Mussum para sair tão ou até melhor do que a gente estava antes dessas situações. Muito bem, que bom conversar com o prefeito, né? Um dos momentos mais tristes da enchente foi aquele velório coletivo lá de Mussum, foi uma coisa assim que estraçalhou o coração, né, do Vale do Taquari. A gente ficou dilacerado vendo aquela cena, isso aconteceu também em outros pontos aqui da região, mas foi realmente, aquele velório coletivo foi uma coisa assim que chocou, não só o Vale, chocou o Brasil. Que cena realmente terrível, imagina... para aquelas famílias, né, que estavam ali naquela última despedida com seus entes queridos. Vamos lá, né, Aline? Vamos esperar que esse ano seja... Vai ser bem melhor, não tem... Vai ser um ano bem melhor. Com certeza. O espírito das pessoas, a gente já percebe que, embora novembro deu uma sacudida ali, a enchente de novembro nos abalou, a gente percebe que a virada do ano traz um motivador a mais, né, prefeito? Exatamente. A gente Faz um clima. nós fizemos toda uma programação de fim de ano também, voltada ao comércio, aos estabelecimentos do Que município, bom. com várias atrações diferentes, né, de estilos diferentes, e que foi muito positivo no sentido justamente de resgatar esse espírito, essa energia positiva. E essa virada de ano a gente sente que as pessoas estão nesse clima mais otimista, de reerguimento da sua autoestima própria em relação à cidade, ao senso de comunidade, e que a gente espera que se consolide ao longo do ano. Então, realmente é uma diferença de energia que a gente espera que se mantenha, né, nos próximos passos. Eu só quero fazer um comentário da questão do velório coletivo que nós tivemos, que foi comentado agora, que realmente foi tranquilamente o momento mais difícil da minha vida pública, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. E no dia antes, tinham duas peças, né, que precisavam estar expostas naquele momento, que era o padre lá no município, o padre Tremé, e eu, né, como autoridade, como prefeito. E aí nós sabíamos a dificuldade que seria. E o padre, no dia antes, ele me procurou lá na prefeitura, sentou numa mesa de reuniões como essa, improvisada, do jeito que estávamos lá, e ele me olhou e disse: eu não estou pronto para amanhã, que seria o dia do velório coletivo. E aí eu olhei para ele e disse: eu também não, mas eu e tu somos as pessoas que temos que... E aí ele, enfim, acabou me dando uma força muito legal, e eu reconheço isso porque é uma pessoa fora de série, que soube conduzir muito bem aquele momento de dor, mas também de necessidade de transmitir algum tipo de esperança. Sabe, prefeito, que na tua fala a gente até se emociona, porque eu e Moisés passamos aquela manhã no ar aqui, e os colegas, o Nicolas, a Gabriela
e mais alguém que está me faltando agora estiveram lá. O Jonas, eu acho. E era muito difícil, porque a gente também nunca tinha feito isso. A gente não sabia como comunicar um velório coletivo numa cidade da gente. Foi também, para muitos de nós, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais difíceis, né, de toda aquela transmissão. Foram muitos momentos difíceis durante a transmissão, durante o que estava acontecendo, né? Tanto que a gente tem uma foto do colega Vinícius Malman, do senhor sentado num cantinho lá, daqueles dias todos, né? E a gente tentava, de alguma forma, emanar também energia para que todo mundo passasse por tudo aquilo da melhor forma possível. E a gente espera falar contigo agora em fevereiro, já com boas notícias sobre a ponte, sobre a questão habitacional, que seja um ano de boas notícias para Mussum. Com certeza vai ser. Já começou com boas notícias, nós estamos agora consolidando mais desapropriações de áreas para executar os projetos habitacionais, mas também para executar projetos para as indústrias, para tirar as indústrias das áreas de risco. Já consolidamos uma desapropriação, em breve devemos consolidar outra. Em breve também teremos a notícia do cemitério, que está já com bastante alternativas consolidadas, e gradativamente nós vamos sim nos reconstruir e trazer boas notícias. Essa foto do baldinho lá, né, que estava sentado, o colega Vinícius aqui da rádio que fez, foi uma foto que impactou muita gente. Acabou circulando em vários grupos e muitas pessoas me mandaram ela relatando, enfim, né, porque foi uma coisa muito espontânea, né, dele ter registrado. Eu nem percebi na hora que ele tinha feito o registro, e depois, quando eu recebi, até para mim foi um choque, né, porque na hora a gente está agindo, a gente está atuando, né, não para pensar muito no todo. E aí, quando a gente se depara numa cena que nós mesmos estamos presentes, realmente foi bastante chocante para mim também. E mais uma vez agradeço a toda a parceria do Grupo Independente, que fez um jornalismo de muita qualidade desde o princípio dessa inundação, dessa catástrofe, enfim, da região. Abraço apertado, prefeito. Matheus Trojan, de Mussum, 9h33, uma pausa, Aline. Intervalo comercial, na sequência tem reportagem, tem dupla, tem papos, tem muita informação ainda no Panorama de hoje. 2024